Pessoal, dando continuidade às nossas aulas de semiologia médica de ruminantes, hoje nós vamos falar sobre o plano geral de exame clínico e vamos iniciar falando da resenha. E o que é a resenha, pessoal? A resenha é a identificação do animal, é a etapa do exame clínico onde a gente vai descrever as características daquele animal, tá? Porque é muito importante que no seu prontuário, na sua ficha clínica, tenha as características descritas para que a gente possa identificar aquele paciente, tá? E também ficar no seu histórico ali, e também tem muitas características que a gente vai coletar nessa resenha, que vão identificar esse paciente, e vão trazer também informações que vão subsidiar para o futuro diagnóstico, né? Vão entrar junto com as informações do exame clínico, né? Informações da anamnese, informações do exame físico, dos exames complementares, que vão nos ajudar a elucidar o caso, né? Que vão nos ajudar a reunir essas informações para o diagnóstico. Então, é uma parte muito importante do exame. A gente começa o exame clínico pela resenha. E nós, no nosso país, a gente trabalha principalmente na parte dos ruminantes domésticos, né? Os ovinos, os caprinos, os bovinos e os bovalinos. Então, a gente tem que conhecer os nossos pacientes. A gente tem que entender as diferenças entre as espécies, tá? E também as diferenças entre as raças de uma determinada espécie. Por isso que, assim, a gente tem que ter esse conhecimento básico para poder identificar o nosso paciente, para poder identificar o que está fisiológico, o que está alterado em determinada espécie ou em determinada raça, tá certo? Isso devido às suas características específicas, na verdade, seu comportamento, tá? Tudo isso é influenciado. Então, é importante que a gente tenha um conhecimento básico sobre essas raças, sobre essas espécies, tá certo, pessoal? Então, quando a gente fala de raça, né, é a raça o que vai determinar as características de um tipo de raça, de um padrão de linhagem de um animal, né? Então, a gente vê aqui raça nos bovinos, tem raças com suas características que a gente já bate o olho, já sabe, né? Então, aqui, quando a gente pensa em vaca de leite, a gente pensa logo numa vaquinha preta e branca, a gente pensa logo na raça holandês, né? Os animais da raça holandesa, tá certo, pessoal? Então, animais da raça holandesa puro tem a sua malha preta e branca, também tem a variedade vermelha e branca, tá? São animais de aptidão leiteira, são Bos taurus taurus, tá? São animais taurinos, são animais europeus, animais de clima frio, então é importante saber dessas características raciais, da identificar esse paciente, porque se ele tiver aqui no Brasil um animal puro desse, ele vai sofrer bastante com estresse térmico, dependendo da região que ele tiver. Praticamente em todo o Brasil, esses animais muito apurados vão sofrer no nosso país, porque a zona de termoneutralidade para eles aqui é diferente do que no local de origem deles, né, na Holanda. Então, é bem mais quente, em questão de umidade, de tudo. Então, o índice de temperatura e umidade para esses animais, ele pode causar algum distúrbio, ele pode afetar a homeostase desses animais, a gente vai até levar isso em consideração. E também pode ter doenças relacionadas à raça desse animal, tá? Tanto pela aptidão leiteira, né? Problemas como artrite, tanto para problemas também quando a gente fala de um Bos taurus taurus, animais que têm a pele, né? Não o pelo, a pele clara, e pode ter problemas de neoplasias epidérmicas também, tá? Então, um dos exemplares aqui a gente conhece, a gente já vê bastante, é os holandeses, tá? Animais puros. Tem no Brasil, mas em menor quantidade. A gente também tem no Brasil animais mais já representantes do gado zebuíno, né? Bos taurus índicos, e aqui a gente tem o gir, e essa aqui é o gir com aptidão para leite, então é o gir leiteiro, tá? Animais que também são bem criados no Brasil, se adaptam bem, são animais rústicos, mas ele não tem, assim, tem o gir leiteiro que produz bem, mas ainda a sua produtividade não compete, assim, não chega tanto como no animal holandês, que é um animal que ele já é bem mais uma aptidão de produtividade maior do que o gir leiteiro. E aí no Brasil a gente precisa de rusticidade, de produtividade, né, de aliada, precocidade também, e aí a gente começou a fazer uns cruzamentos entre o gir leiteiro com o holandês, tá? E formou-se a raça girolando. Hoje é considerada uma raça quando a gente atinge o grau sanguíneo do purissintético de 5/8 holandês, tá? E 3/8 gir. Então, o girolando, ele é responsável por 80% do leite produzido no Brasil. Então, em todo o país, a gente vai encontrar exemplares do girolando, tá certo, pessoal? Por meio da heterose, esse choque de sangue dessas duas raças, né, dessas duas espécies, Bos taurus taurus, o holandês, e Bos taurus índicos, o gir, essa raça, que é o puro sintético girolando, ele conseguiu aliar características de alta produção, persistência na lactação,
tá? Vindos do holandês ali, e a rusticidade do giro. E é evidente a afinidade do giro holando com o tipo de exploração que o Brasil ele faz, né? As propriedades, o mercado e o produtor nacional. Muitos produtores, pequenos produtores, produtores que criam em propriedades de manejo extensivo ou semi-extensivo, tá? E se adapta bem ao nosso clima e também a maior parte do nosso leite advém desses animais. Então a gente tem que conhecer a raça girolando também. Falando em raça, né, nem só animais de leite, também animais de corte. Esse aqui é bem característico, a gente conhece, animais bem branquinhos, assim, de corte, né? Aqui também um representante dos bostauros índicos, né? Um zebuíno, é o Nelore, tá? E esse Nelore aqui, ele é sem chifre. Quando o animal não tem chifre, ele é considerado mocho, tá? Então, isso aqui é o Nelore mocho. E tem linhagens, tá? Tem animais que já nascem, tem a raça Nelore mocho. Animais que nascem sem chifre, não vão desenvolver chifres, tá certo, pessoal? Então já é uma característica também. E a gente tem que conhecer essas raças porque tem raças que são muito parecidas umas com as outras, como essa daqui, ó. Parece muito com o Nelore, né? Mas a gente vê que a sua orelha é maior, tá? Ele tem esse porte um pouco maior, tá certo? E até no seu comportamento também tem características um pouco mais dócil do que o Nelore. Não que o Nelore seja sempre mais bravo, agressivo, mas são animais mais sanguíneos, né? Naturalmente. E esses animais aqui, que parecem muito com o Nelore, mas não é o Nelore, é o Tabapuã. Também é uma raça zebuína, tá certo, pessoal? Uma raça aqui que ela também tem essa aptidão de carne aqui, essa produção de carne, tá? É um animal muito parecido com o Nelore, mas ele é diferente, é Tabapuã. Então a gente tem que conhecer para poder descrever direitinho o nosso paciente, tá? Em relação ao sexo, também é importante a gente saber identificar pela genitália do animal, pelas características do animal, o sexo desse animal, porque tem doenças sexo específicas, né? Uma orquite, por exemplo, só vai ter nos machos, né? Uma inflamação testicular, uma inflamação, uma balanopostite, uma inflamação do prepúcio e da glande, né? Então, a gente só vai observar isso nos machos, bem como também nas fêmeas a gente vai observar aí fêmeas de aptidão leiteira, com problemas na sua glândula mamária, né? No seu úbrio aqui, vão ter as mastites, tá? As inflamações e infecções na glândula mamária. Então é importante nessa identificação saber qual que é o sexo por essa questão de doenças sexo específicas também. Em relação à pelagem, como eu já falei um pouco, né, nos Bos taurus, animais que têm a pelagem mais curta, tem algumas cores mais homogêneas, tem raças que têm cores homogêneas, tem características também, raças características como a gente já falou da holandesa, né, preto e branco, vermelho e branco, tem a Jersey, que ela é um mais amarelinho, com cinza, tem o pardo suíça, que é um mais acinzentado, tá certo, pessoal? Então a gente vai observar algumas cores características mais em relação a pelagem desses animais. Na pele deles é uma pele mais clara, tá? Uma pele mais branca, mais rósea. E aqui fica mais suscetível esses animais a ter problemas fotodinâmicos, tá? Problemas de fotossensibilização e até problemas de neoplasias epidérmicas, tá? Carcinomas de células escamoides também. Tudo pode ter devido a essa baixa resistência devido a essa pele ser clara, não os pelos, tá? A pele que está abaixo dos pelos serem claras, serem rosa, tá? Isso deixa o animal mais suscetível a essas alterações fotodinâmicas. E os bostauros índicos são animais que têm uma pele mais solta, né? Tem essa cobertura, essa grande área de cobertura. Quando a gente vê aqui barbela, pele mais solta no seu corpo. Outro animal a gente já vê aqui que a pele é mais curta, mais aderida ao corpo. Aqui já é mais solta. Isso até favorece também a dissipação de calor. E também tem a giba cervical, né, o cupim nos bostauros índicos, que são os zebuínos, que isso também é uma reserva de gordura para aguentar o calor excessivo que esses animais passam, né, dos locais que eles vieram, animais da África, da Índia, né, da Ásia, enfim. Então, tudo isso aqui está relacionado. E aqui no Brasil, esses animais se adaptam bem. Isso aqui é um lote de vacas Guzerá, tá? Que tem dupla aptidão, tanto para corte quanto para leite. São animais que têm boa habilidade materna. E o que a gente observa também aqui é que esses animais, em relação à pele dele, a pele desses animais é escura, tá certo, pessoal? Então, animais, ele pode ter ali, como o Nelore, o pelo dele é branquinho, mas a pele dele é negra, ela é escura. E o que acontece com isso? Isso faz ter mais resistência ao calor, mais resistência a esses problemas fotodinâmicos. Então, os animais que são mais resistentes ao calor, mais roxos, os animais que têm menos problemas
devido ao calor. Então é importante a gente identificar a pele do animal, e isso também característica com a sua espécie, com a sua raça. Em relação ao peso do animal também, a gente tem que descrever qual que é o peso, o score corporal dos animais, a gente vai ver mais isso em inspeção, tá? Na parte da inspeção, no exame físico da inspeção. Mas aqui a gente só para mostrar, né, que tem vários tipos diferentes de carcaça, né, dos animais, mas a gente tem que ver em relação ao peso, quanto ele pesa, isso também para identificar, para saber as características desse paciente, e também para quando a gente for fazer as doses dos medicamentos que ele vai precisar, né, para não ser uma subdosagem abaixo do que ele necessita. Se for um antibiótico, vai causar resistência, nem uma superdosagem que pode causar alguma intoxicação nesse animal, tá certo? E a melhor forma de pesar é em balanças, tá? Em troncos de contenções, em balanças, sejam digitais ou analógicas, né? Enfim, as balanças ajudam muito, mas eu não tenho balança, professor, como é que eu faço? Tá sem balança? Então, saiba pesar o seu animal com a fita métrica, né? Tem fitas próprias para fazer a pesagem dos animais, e essas fitas a gente coloca ali em volta na região anterior aqui ao membro torácico dos animais, tá? Para fazer essa circunferência da cavidade torácica, aqui da região torácica, junto com o dorso ali na cernelha, e aí a gente vai ver, tem as marcações de acordo com o tamanho dessa circunferência, né? Que esse animal vai apresentar o seu peso. Isso é um peso aproximado, mas ajuda bastante, tá certo, pessoal? E a gente tem que ter isso porque vai ser importante caracterizar esse peso do animal, para caracterizar o animal e também, como eu falei, para as dosagens dos medicamentos. O porte do animal, se é um animal de porte pequeno, como a Gersinha aqui, ó, uma cernelha de 1,20 m, né, tem animais um pouco maiores, animais medianos, como esse boi aqui, animais Holstein, como tem as vacas holandesas Holstein, né, aquelas de 800 a 1.000 quilos, as canadenses, né, outras holandesas grandes. No Brasil, a gente tem as holandesas já de porte pequeno a médio, de 400 a 600 quilos, ou até de 600 a 800 quilos, mas a gente tem que identificar se é um animal de porte grande, ou de porte médio, porte pequeno, porque quando a gente vê o porte, vê o peso do animal, a gente também vai ver se esse animal está com score de coordenação corporal bom ou não. Um animal de porte grande com um peso baixo vai mostrar que ele está com score de coordenação corporal ruim, né? Então, o que está ocorrendo? Então, é um dado que vai relacionar também para a gente saber como é que está a nutrição, como é que está a saúde desse paciente, tá? Como a gente fala do porte, né? Então, se o animal ele é fisiologicamente um animal de porte grande ou não, ou se é fisiologicamente também para a sua característica, né? Os animais mini, os mini bois, como a gente vê aqui nesse exemplo aqui, para ele é o fisiológico, um animal adulto, mas ele é mini, daquele tamanho ali. Então, a gente tem que identificar também, saber, como eu falei, tem doenças específicas até para esses animais menores aí, a gente vê uma recorrência, no caso de indigestões vagais, de timpanismo gasoso também ocorrendo nos mini bovinos. Então, a gente também, isso vai ser mais um indício para a gente identificar no nosso exame o que pode estar ocorrendo nesse paciente, tá? Qual que é a utilização dos animais? Então, eu utilizo o animal na minha propriedade para tração, boi de carro, né, para ajudar nos arados. Utilizo o animal para a produção leiteira, né, são vacas de aptidão leiteira, são vacas que estão em lactação. Qual que é a fase que esses animais estão? Estão em lactação? Não, são vacas que estão apartadas, estão secas, tá certo? Então, a gente tem que saber também identificar isso, colocar isso, caracterizar na sua resenha, tá? São animais de aptidão de corte, tá? São animais castrados, não, são animais inteiros. Aí, além disso, a gente vai ver outros animais, os pequenos ruminantes, são animais para lã, são animal para corte, tá certo? São animais para afinidade, a finalidade dele é para reprodução, enfim. Tudo isso vai ser muito importante ser avaliado, ser descrito, para que a gente possa entender o contexto do que está ocorrendo com esse paciente, tá? A idade é muito importante, pessoal, que a gente identifique e caracterize a idade desse paciente, né? Pode ser por escrituração zootécnica em algumas propriedades que tem as fichas dos animais desde seu nascimento, com todos os dados de pai, de mãe, dados de vacinação, determinação de alimentação, dados de tratamentos anteriores do que ocorreu com o animal. Então ali vai ser fácil, por isso aí você já coloca, já tem aquela escrituração, você já identifica a idade do animal correta. Tá? Também pode ser pela observação dos animais, pela experiência, tem que ter muita experiência para identificar a idade pela observação do porte dos animais, das características dos animais. Os proprietários, às vezes, que conhecem mais os animais que estão junto com eles, dão essas informações para a gente pela observação dos animais, e também por estar naquela rotina ali, conhecer aqueles animais, saberem a idade aproximada daqueles animais, né?
Pelo número de parições também a gente pode subestimar, a gente pode projetar a idade desses animais, né? Uma vaca com 3 parições, então, se ela emprenhou no tempo certo e tudo, ela pode ter de 5 a 6 anos. Não, aí a gente vai ter que avaliar isso junto com o produtor. Essa vaca repetiu cio alguma vez, essa vaca passou algum ano vazia, ela demora o tempo de serviço dela. Então, tudo isso a gente vai ter que avaliar, tá? Mas o número de parição também vai ajudar a dar um indício da idade desse animal. E o mais fidedigno que a gente utiliza é a cronologia dentária, né? Pela dentição. Então, a gente vai ter uma aula só sobre isso, só sobre a avaliação da idade dos ruminantes pela dentição, tá certo, pessoal? Mas aqui na resenha a gente vai descrever também a gente pode lançar mão de assinalar a idade do animal fazendo avaliação pela dentição dos animais, tá certo? Qual que é a origem do animal? Também é importante colocar se animal ele é lá do Baixo Amazonas, esse animal ele veio de Rondônia, esse animal veio de Goiás, esse animal veio de Pernambuco, esse animal é do Maranhão, esse animal do Rio Grande do Sul. Por que é importante saber a origem dos animais? Porque algumas enfermidades são regionais, algumas enfermidades ocorrem naquelas regiões, e quando ele chega em outro local, talvez ele vai apresentar uma sintomatologia diferente ao que ocorre naquela região. E a gente tem que estar atento a isso, tá? Um exemplo clássico é a questão do carrapato, que ele está disseminado em todo o país, mas tem áreas de estabilidade zoótica, tá? Que tem carrapato o ano inteiro, os animais são, de certa forma, acostumados, né? Resistentes a infecções pelos os patógenos que são transmitidos pelo carrapato, e aí quase não apresentam clínicas, tá certo? Eles têm já uma resistência, mas tem outros locais que são áreas de instabilidade, que quando se tem uma maior acúmulo desses parasitas nos animais, acabam gerando doenças, tá certo? Em algumas épocas do ano, e essas áreas de instabilidade também podem ocorrer vários surtos, tá? Podem ocorrer problemas maiores, e tem áreas livres, e você já imaginou um animal de uma área de estabilidade vai para uma área livre? Ele pode estar levando, se ele não leva os carrapatos, mas ele pode levar até no seu sangue, que são mesmo parasitas, esses parasitas e chegar lá, se tiver contato com um carrapato, ele fazer a sucção desse animal e depois pegar esses agentes, passar para outro animal também, pode ocorrer a transmissão da doença ou através por fomites, né? Como a anaplasmose, a gente pode ver que ocorre também essa transmissão via fomites. Então a gente tem que ter esse cuidado também, pessoal. Tá? E da mesma forma, um animal que é de uma área livre, ele for para uma área de estabilidade. O que vai ocorrer com esse animal? Ele vai chegar lá, vai ter contato com o carrapato, ele vai sofrer mais, ele vai ser mais suscetível a ter as infecções e pode até vir a óbito. Então a gente tem que ter muito cuidado para saber essas origens, para saber, né, de onde veio, para onde vai, se isso vai ter algum problema ou não. E isso a gente coloca também na resenha do animal. Informações do proprietário da propriedade também é muito importante, tá? Claro que o nosso paciente é o foco, mas eu tenho que saber de quem é esse paciente, é de onde, tá? Então, qual que é o nome do produtor, do proprietário desse animal, qual que é o telefone dele, para qualquer coisa a gente comunicar com ele, se está precisando de alguma coisa, avisar, tá certo? Qual que é o endereço da propriedade, se a gente tem que voltar lá para identificar os outros animais, fazer uma inspeção na propriedade, tá certo? Então, é muito importante que essas informações estejam. E todas essas informações do proprietário da propriedade, essas coletas da resenha, né, e toda parte do exame clínico a gente tem que anotar no lugar, a gente vai anotar no prontuário clínico, numa ficha clínica, tá? Então todos os dados fornecidos pelo proprietário, quantos conseguidos através da avaliação física, né, como a gente já falou ali, a parte do exame clínico, né, a parte do exame físico, devem ser repassadas para o prontuário do animal, que ele vai deverá permanecer arquivado na clínica ou na propriedade para reavaliações futuras, e para mantermos um histórico do animal. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, que a gente se organize nisso, que a gente tenha uma ficha clínica, um prontuário, né, com esses dados de resenha. Isso aqui é um exemplo de uma ficha clínica lá da clínica de bovinos, tá? Tem aqui os dados do proprietário, do endereço, telefone, o número da ficha, tem os dados do animal, qual que é o destino do animal, se é pesquisa, é se é alguma amostra, né, para anatomia patológica, laboratorial, qual que é o tipo de caso, se é clínico cirúrgico, é ginecológico, andrológico, obstétrico, tá certo, pessoal? Então a gente vai ver também identificação do animal, qual que é a raça, qual que é a espécie, qual que é o sexo, qual que é a pelagem, qual que é o porte do animal, o peso, tá? Data de vacinações, quais vacinas, vermifugações, quanto tempo, tipo de parição, prenhei, se tá prenhe, se não tá. Então tudo isso a gente vai colocar aqui e escrever, tá?
E nessa ficha, ela é muito importante porque essa ficha faz parte do exame clínico. A gente tem que seguir a sequência da ficha, né? E falando dessa sequência, agora no nosso plano geral de exame clínico, estamos falando da resenha. E quando eu termino essa descrição da resenha, eu vou coletar o histórico do animal, vou coletar a anamnese. E esse é o assunto da nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Então, continuem estudando pela literatura recomendada. Qualquer dúvida podem falar comigo. E vamos para a próxima aula que vai falar sobre a anamnese. Até a próxima aula, pessoal.